lance é gostoso, mas é proibido. Escondidinho é tão bom, me dá um fecha na parede de um jeito atrevido. E das cositas também, o pedido dele dá sempre sou eu que acho. Muito boa noite, começando mais um podcast Outras Cositas com Soraya Maia. E hoje o meu convidado é muito especial. Ele é pesquisador do fenômeno OVNI, objetos voadores não identificados, e dos possíveis contatos entre seres humanos e civilizações extraterrestres, o ufólogo Mauro Baeri. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, Soraya. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite. E estou aqui à disposição para suas perguntas do público, depois, se tiver. Prazer é todo meu. Me fala uma coisa, você é de Curitiba, Mauro? Sou nascido em Curitiba, mas moro no Vale do Paraíba desde que eu tinha 5, 6 anos de idade. Em São José dos Campos, né? Atualmente estou morando em uma cidade vizinha que é Jacareí. Ah, Jacareí. Mas na parte de pesquisa, dos eventos ufológicos que a gente faz, a nossa base é São José dos Campos. Entendi. Como começou essa paixão aí por esse estudo? Olha, vem desde a infância, né? Assim, o estudo mesmo vem a partir de 2011 e 2012. Mas para mim o assunto é comum em conversas da família, que é algo assim, digamos, fora do usual, é desde que eu era criança. Uhum. Eu sou caçula de 4 irmãos, então eu lembro, eu era criança, tinha já gostava dos filmes, assim? Na época não tinha, eu sou nascido em 64, né? Nem tinha ainda. Não tinha muita coisa, mas assim, eu lembro eu ter, 8, 10 anos de idade, já tinha livros sobre o assunto na estante da minha casa. E nessa idade a gente não lê livros, né? Muito raro, né? Uhum. São poucas crianças que leem. Mas assim, o pessoal conversava em casa, meus irmãos, com a minha mãe, né? Totalmente normal, com meus primos, né? Uhum. Nós sempre tivemos esse assunto assim inserido na família. Uhum. E a gente vai tratar de um assunto muito polêmico, né? Muita gente acredita, muita gente não acredita, duvida, né? Sim, o assunto é polêmico. Agora, a questão de não acreditar, hoje em dia, com o nível, a quantidade e qualidade de informações que nós temos, continua sendo um direito de qualquer pessoa. Só que fica cada vez mais difícil uma pessoa, por exemplo, negar ou sustentar, né, hipoteticamente, um diálogo, um debate sobre existência ou não. Eu arrisco a dizer que a pessoa vai perder feio. Se pegar, por exemplo, dois debatedores, né, que acreditam contra dois que não acreditam, né, vão perder feio. É verdade, porque que pretensão a nossa, né, achar que só existe vida aqui na Terra, né, com tantas galáxias, como você disse, de outras dimensões até, Sim, né? Sim, exatamente. Esse é um dos grandes, interrogações nesse estudo, é saber exatamente qual a origem deles. Uhum. Eu já arriscaria dizer o seguinte, são várias origens. Né? Não dá para a gente dizer, é apenas de alguns planetas, da nossa própria galáxia, Via Láctea, de outras, né? Porque são tantas informações, um conjunto de fatos, que a gente meio que é obrigado a concluir que as origens são várias, né? Pelas aparências deles, pela forma de transporte, pela atuação junto ao ser humano. Nossa, né? São muitos detalhes, né? Você fundou em 2014 um grupo de estudos, né, ufológicos. Exatamente. Em 2011, 2012 eu comecei a me dedicar mais a fundo ao estudo, participando de eventos, comprando vários livros, né. Eu mal estava na metade de um livro, já comprava mais um, mais dois, né. Aí você mergulhou no estudo, né? Mergulhei. Aí o que eu senti? Que seria interessante fazer esse estudo, como dizem, né, várias cabeças pensam melhor que uma. Aí eu comecei a entrar em contato com pessoas da região lá de São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, que se interessavam pelo assunto, e fundamos um grupo, né? A primeira reunião foi em 20 de setembro de 2014, e aí na primeira reunião eu já levei 3 sugestões de nome para o grupo, e uma delas foi aprovada, que é Grupo de Estudos Ufológicos 19 de maio, que tem um motivo essa data, né? Por quê? É a famosa Noite Oficial dos UFOs, né? Que aconteceu exatamente em 19 de maio de 1986, quando o número oficial, porque na verdade descobriu-se posteriormente que o número é maior, mas 21 objetos voadores não identificados ficaram, né, começando ali 7h30, 8 da noite, indo madrugada adentro para o dia 20 de maio, voando aí por toda a região, inclusive sendo perseguidos, entre aspas, por caças, né, da Força Aérea Brasileira, sem sucesso, né, diga-se de passagem, porque as tecnologias que eles têm são extremamente superiores às nossas. Então, assim, eles praticamente brincavam, né, com os pilotos.
né? Tem uma Mas ideia. o que foi isso? Foi um ataque, entre aspas? Olha, essa pergunta, Soraya, é extremamente importante, porque eu tentei de todas as formas, com pesquisadores mais experientes, com pesquisadores, assim, digamos, de uma linha mais mística, mais esotérica, né? E não se sabe, simplesmente não se sabe. Aí eu tenho uma teoria minha, né? Que é o seguinte, de quando em quando, de tempos em tempos, eles fazem umas aparições, digamos, mais fortes, mais impactantes. Eu acho que justamente é aquilo que a gente está falando no começo da nossa conversa, né? Ainda tem muita gente que não acredita. Então, eu acho que de tempos em tempos eles vêm. Porque assim, não aconteceu nada. Eles vieram e fizeram isso, né? Não, eles não fizeram nada assim né? Existem, nada hostil, né? Não teve, por exemplo, dentro da ufologia, que eu considero um fenômeno, digamos, multifacetado, você tem vários tipos de relatos. Por exemplo, pessoas que são abduzidas e passam por exames, pessoas que são curadas de doenças. Eu estou reiniciando uma pesquisa sobre isso, né, para um ciclo de palestras que eu pretendo fazer o ano que vem. Você tem então essas abduções, você tem contatos mais amistosos, onde a pessoa... tem um entrevistado do meu livro que ele se refere aos extraterrestres como os meus amigos, né? Porque são contatos que começaram na adolescência dessa pessoa, desse rapaz, né? Hoje em dia já tem mais de 50 anos. Então é aquela coisa que vinha de tempos em tempos, um contato e tal, ele passou a considerar como amigos deles. Ele se refere, os meus amigos. Caramba, que coisa. Eu achei interessante esse grupo, você ter montado esse grupo pelo seguinte, para as pessoas poderem conversar à vontade a respeito, sem a gente achando que é mentira ou que estão doidos, né? Que aí a pessoa fica mais à vontade, né, para conversar, fazer o estudo, as pesquisas, né? Perfeito, a ideia era justamente essa, porque você, quando reúne, seja qualquer assunto que você vai estudar, você reúne várias pessoas interessadas, o único critério era esse, era ter um interesse sério no assunto e tratar as divergências, que eu já sabia de antemão que iam aparecer, com respeito. Né? Porque não é porque... Para não ser ridicularizado. Não, né? Exatamente, mas e dentro do grupo o que acontece? Você tem divergências, mesmo todos ali acreditando que o fenômeno é real. Mas um exemplo, né, de divergência pode acontecer dentro da ufologia. Recentemente foi anunciada a descoberta de múmias extraterrestres, né, que teriam sido achadas no Peru e foram muito divulgadas por um ufólogo que apresenta um programa de televisão no México. Isso causou uma polêmica gigantesca. Nossa. Então, quer dizer, mesmo às vezes pessoas que acreditam, eu até prefiro dizer, não é que acreditam, que sabem da existência dos extraterrestres e que sabem que a presença deles aqui na Terra já vem de milhares e milhares de anos, muitas vezes a pessoa não acredita em determinado fato ufológico. Sim. Você acredita, você sabe que aquilo existe, que o fenômeno é real, mas não é porque às vezes se divulga um fato em si, aquele por algum motivo você fala, não, isso aqui para mim ainda não tá muito claro que é real o que aconteceu. Eu, por exemplo, no caso dessas múmias, eu sou dessa corrente. Por enquanto, para mim, aquilo ali não descarto. Não descarto assim totalmente, não é. Mas se eu fosse apostar hoje, eu falar, não é real. Né? Agora, uma brincadeira que eu falei com um amigo meu, ele gostou, eu criei como é que pode falar, a teoria, a estratégia do bolo caseiro. É uma brincadeira, mas é o seguinte... Quando você está em casa lá, né, no caso que minha mãe já faleceu faz vários anos, a mãe da gente, agora atualmente a esposa, né, minha esposa Zoraide faz ótimos bolos, acabou de tirar um bolo do forno. O que você faz para aproveitar melhor desse bolo? Você espera esfriar. Né? Se for comer ele quente e tal, você já tudo. Exatamente, não tá bom ainda. Embora quando a gente é criança, a gente quer comer o mais rápido possível, né? Mas no caso, é o que eu faço em alguns fatos ufológicos que são divulgados. Né? Aquele alvoroço e tal, eu fico ali. Né? Fico observando, converso com um colega da ufologia, aliás, com vários, né? Peço opinião, o que você acha daquele caso e tal. E aí eu escuto várias opiniões, né? Eu acho que o caso é quente, ou seja, é real, aconteceu mesmo. Outro fala, não, para mim, claro, não aconteceu. Eu fico acompanhando. Né? Sempre ali meio, né? Não é muito bonito isso, mas por exemplo, na política, mas na ufologia, se às vezes ficar meio em cima do muro, é bem prudente. Falar, tô vendo, tô acompanhando. Porque mesmo no grupo pode ter gente que tenha visto,
já, e tem gente que Sim, ainda não viu sim. nada, né? Apenas acredita. Exatamente. Tanto é que é um grupo não é um grupo assim de fazer contato. Já organizamos uma vez uma vigília e tal, mas Damazaf foi um dia chuvoso e brincamos. Comemos muito, né? Cada um levou alguma coisa. Foi num sítio de um casal amigo nosso, numa chácara, na zona rural de São José dos Campos. Aliás, um lugar lindíssimo, né? Do Paulo e da Célia, né? E só que assim, chegamos lá no final da tarde, conforme combinado, e estava um tempo nublado, e começou a chuviscar. Ficava o quê? Sentado, comendo e conversando, porque eu olhava para cima, não via nada, estrela, né? Até brincamos, se tiver alguma nave aqui em cima, está nos vendo, mas nós não estamos vendo, né? Ô Mauro, me fala uma coisa, como que são esses seres que estão aqui, né? Que com certeza eles estão no meio de nós, né? Que aparência que eles têm? Como é que é isso? Inúmeras aparências. Inúmeras. Tem alguns quadros que a gente acha na internet, em algumas redes sociais, que são a tipologia. Tem um livro, por exemplo, eu recomendo, sempre que alguém faz essa pergunta, eu recomendo, de um pesquisador de Brasília, o Tiago Luiz Tiquete. Ele tem um livro muito interessante que é o Guia da Tipologia Extraterrestre. O que ele fez? Ele fez um trabalho seguinte, ele pesquisou em dezenas de livros, relatos de pessoas que tiveram contato com algum tipo de ser. Né? Não apenas visto uma nave ou uma luz, mas de fato, né, tiveram contato de um grau mais avançado. Né? Tem aquela classificação, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois quinto grau. Eu não gosto de fixar muito nisso, mas ela é interessante. Bom, porque o que é mostrado pra gente é aqueles seres esquisitos, né? Que não tem um rosto definido. Sim, que o mais famoso é o Grey, que é o cinza, né? Que ele tem a cabeça grande em forma de como se fosse uma pera invertida, aqueles olhos grandes e negros, né? Esse é um tipo muito, muito comum. Agora existem aqueles que têm aparência humana. Totalmente humana, né? O pessoal na brincadeira até fala, se colocar uma camisa, uma gravata e uma calça, anda na Avenida Paulista, né? Sem qualquer problema. Tem aqueles que têm uma aparência humana, mas com um diferencial, né? Por exemplo, a pele é branca, igual a folha de papel que você tem aí, né? Os olhos são às vezes ligeiramente oblíquos, de uma cor diferente, por exemplo, podendo ser amarelos ou um verde azulado muito diferente. A pele, além de ser muito clara, não tem qualquer tipo de imperfeição, nada. Nossa. Uma pele absolutamente sem qualquer mancha, risquinho, nada. E os olhos diz que não é pupila redondinha, né? Assim, na vertical, tem né? alguns tipos que o pessoal chama de reptiliano que tem esse tipo de pupila, né? Esse que eu estou tentando descrever é o que eles chamam de nórdicos, né? Que eles são muito altos, né? Os masculinos, os homens, 2,10 metros, né? Alguma coisa assim. Então eles têm um diferencial, eles têm um aspecto humano, mas isso é fácil de entender, Soraya, porque veja bem, se a gente pensar em todas as aparências que um ser humano tem aqui na face da Terra, né? Considerando as condições de raça, sim, local de moradia, alimentação, condições sociais, né? Econômicas, etc. E o biotipo mesmo, os muito altos, como acho que muito baixos então, também. Exatamente. Agora você tem outros, né? Nesse livro do nosso colega o Tiago Luiz Tiquete, ele mostra isso de uma forma muito clara. Você tem, por exemplo, aqueles com aparência absolutamente assustadora para nós. Entender que é assustador porque é diferente. Sim. Né? Você vê, por exemplo, com o ser com um olho apenas no meio da testa. Né? Para nós, se a gente vir uma criatura, né, um ser assim, vai ser assustador. Agora imagina eles, né? Imagina um garotinho da civilização deles, fala, mãe, eu vi uma criatura com 2 olhos. Que é isso, filho? Essa questão, né? O diferente assusta. É verdade. Né? É lógico, às vezes é muito diferente. Alguns, por exemplo, tem a classe que eles chamam de insetoide, né? Que são descritos justamente, eles são humanoides, né? Por que humanoide? Cabeça, tronco e membros, ou seja, ficam em pé, né? 2 pernas, 2 braços. Ainda que tenham 3 dedos, exatamente, assim, né? Né? Mas assim, e a fisionomia lembra um inseto, né? Lembra um pouco um inseto. Assim como alguns lembram felino. Né? Ou seja, são civilizações que se desenvolveram em outros locais, né, fora da Terra. Volto a dizer, pode ser outro planeta,
ou outra dimensão de existência. E aí, é claro, né, um desenvolvimento diferente, um começo de vida diferente. Hoje em dia a gente discute até, é necessário apenas ter o carbono no desenvolvimento, né, de uma civilização dessa, ou pode ser um outro elemento principal. Alguns falam, pode ser o silício, né? Eu não tenho um conhecimento científico para me adentrar muito nessa área, mas a gente já se discute um pouco sobre isso, né? E aí, é claro, né, uma civilização desenvolvida numa outra realidade, ela vai ser diferente. Se ela tiver um antepassado, nós temos os nossos antepassados, a nossa ciência tenta explicar, né? Tem a teoria de Darwin, tem outras, né? Mas quem tem origem diferente vai ter um desenvolvimento diferente. É óbvio. E ser diferente pode ser muito diferente. E do que é muito diferente assusta. Então, não necessariamente a aparência assustadora ela se traduz, digamos, num comportamento hostil. Existem extraterrestres com comportamento hostil, sim. Então, uma coisa também importante destacar. Não é porque é extraterrestre que vem de uma civilização mais avançada que é bonzinho, não. Também é difícil a gente falar em números, mas assim, eu estimaria, digamos, 10% dos que vêm para cá não é coisa boa. Então, felizmente, é uma minoria. E eu também acredito numa outra coisa, dentro da minha linha de pesquisa, que é o seguinte: existe uma hierarquia no universo. Ou seja, então, esses hostis, esses 10%, eles não fazem o que querem. Tinha uma época, aparentemente faziam. Tanto é que as famosas abduções, tal, teve aí uma época, anos 90, dos anos 70 até os anos 90. De sumir pessoas mesmo? De sumir pessoas, e não de uma voltar? série de coisas. Isso, quando a pessoa desaparece, é sempre complicado você saber por que ela desapareceu. Aí você pode colocar tudo por vários motivos. Agora, a pessoa ser devolvida e vir extremamente traumatizada, acontecia muito. As pessoas voltavam para voltava, a pessoa ela relatava, né, que ela lembrava o que aconteceu? A memória, existe a perda de memória. O problema é que essa perda de memória, ela deixa, digamos, um vácuo, né? Exemplo, a pessoa está numa estrada, à noite, dirigindo, ela vê uma luz, né? Aí daqui a pouco a luz desaparece, né? Ela sente alguma coisa estranha, ela vai ver no relógio se passaram 3 horas. Isso tem caso assim, a pessoa está fazendo uma viagem, ia na casa, digamos, de um parente, né? E saiu, digamos, 8 da noite e era para chegar 10 da noite, digamos, seria umas 2 horas de viagem. A pessoa foi chegar 1 da manhã, né? E aí, ou seja, sumiram ali 3 horas. E aí, a pessoa não lembrava o que aconteceu. Ela simplesmente falava, mas o que aconteceu? Eu falei, nada, você parou, o carro quebrou? Não, nada disso. Eu só lembro de ter visto uma luz, tal, que começou a se aproximar e depois foi embora, tal. E aí... Passou esse tempo, a pessoa... Quando vai se pesquisar fazendo, né, uma hipnose regressiva, que seria talvez a única forma... A única não, né? Existem algumas memórias que são recuperadas espontaneamente, mas... que se quiser fazer um trabalho, né, digamos, acelerar isso, seria hipnose regressiva. Aí descobrir o que aconteceu? Sim, a pessoa, se não descobre tudo, uma parte é recuperada. Nossa. Aí a pessoa, ela lembra, depois, durante essa hipnose, que na verdade aquela luz foi se aproximando, quando chegou mais perto, ela identificou uma nave em forma de disco ou em forma circular, né, depende, triangular, tem várias. E aí essa nave desceu, né, se aproximaram, a pessoa foi paralisada e levada para dentro, foi colocada numa mesa, foi examinada. E é assustador. Não necessariamente, é claro, não tem nem como não ser. Agora, não necessariamente aquilo que assusta é pro mal. Né? É como você ter né, não estou comparando o ser humano com um animal, mas... só para a gente entender, é como a gente ter um bichinho lá, um gato, um cachorro que está com problema, você tem que pegar o bichinho na marra, né, e levar para um veterinário. Por exemplo, lá em casa nós temos o Billy, né? Nosso cachorrinho é o Billy. O Billy é uma belezinha, mas é medroso pra caramba. Para levar ele pro veterinário lá pro pet shop fazer uma tosa, nossa senhora, ele tremia. E aí passou uns dias, ele tava com... No dia seguinte, aqui a parte branca do olhinho dele tava toda vermelha. Né? Aí eu levei de volta lá, o veterinário examinou, né? Que é um amigo nosso, o Dr. Fabiano. Eu falei, olha, ele tremia muito. Ele falou, então é possível que tenha sido estresse. Simplesmente o quê? Eu fui lá dar uma olhada se estava as vacinas em dia e tosar o pelo, dar banho e tosar pelo. Agora imagina, joga isso pro ser humano, né?
uma espécie muito, muito diferente, seja os greys, ou mesmo que tenha aparência humana. Pega o cara à força, paralisa a pessoa, coloca numa mesa, tira a roupa e começa a examinar. Nossa, que loucura. Não, é isso. terrível. Agora, a questão, quando a gente fala, né, em ufologia, a gente quer divulgar, e isso é uma parte do meu trabalho, né? A gente não quer falar, veja, vamos adorá-los. Não, a gente quer mostrar uma realidade. Sim. Que existe uma realidade. Fato. E acho que o ser humano tem direito de saber. Claro. Né? Porque o que acontece? Essa realidade vem sendo escondida há muitos e muitos anos. Isso que eu ia te perguntar, o governo esconde, né? Governos escondem, religiões escondem. Né? Para que não causar um caos aí ou algum motivo? Entre outras coisas. Uma palestra que eu tenho feito, eu já fiz pelo menos 4 vezes nos últimos 2 anos, é justamente sobre acobertamento na ufologia. Né? Justamente tentando entender como começou, quando começou e quais os objetivos. Né? E como é que está atualmente e o que se projeta para o futuro. Né? Então, falando assim bem resumidamente. Anos 50. O cara estava pesquisando, estava incomodando, dava um sumiço no cara. Nossa. Não estou falando de Brasil, estou falando de outros países. Tá? O Brasil, nessa época, aí já era diferente. Já tinha até um trabalho conjunto lá no final dos anos 60 entre militares, aeronáutica e civis, pesquisando em conjunto. Aí, quando mudou o comando da aeronáutica aqui no estado de São Paulo, em 1972, se eu não me engano, aí cancelaram esse programa que era o CIOANE, né? Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, uma coisa assim. Né? Aí simplesmente, ou seja, mudou o governo, mudou, no caso, o comando da aeronáutica, cancelaram o programa. Né? E outros países têm relato, anos 50, o cara pesquisando. O que era anos 50? Auge da Guerra Fria. Aquela constante temor, né, polarizado, né, entre Estados Unidos e União Soviética, quem vai atacar primeiro? Como é que nós vamos fazer se eles atacarem? Então, o que eles buscavam? Ter uma primazia, né, na questão de armamento. Né? E a questão ufológica, você tentar entender a tecnologia dessas naves, era uma coisa estratégica. Então, para você poder ter esse controle, né, nessa pesquisa, você tinha que manter em sigilo. Então, se algum pesquisador, lógico, teve pesquisador que... todos que pesquisaram aconteceu isso, não, mas sabemos de casos que aconteceram. E aí depois a coisa foi, digamos, crescendo tanto, sendo divulgada tanto, tanta gente pesquisando, que aí começou uma outra estratégia, né? Que é você negar ou ridicularizar. Né? Que é também uma estratégia de acobertamento. Você ridiculariza, você nega, a hora que não dá mais para negar, que a coisa está grande, você começa a ridicularizar. Exemplo, caso Varginha aqui no Brasil. Né? Você tem até hoje a negação por parte de autoridades, principalmente no caso lá das Forças Armadas, né, que tem base militar lá na região, muito próximo a Varginha, né? Simplesmente negando, mas e aquilo, por que teve aquele tanto gente que aconteceu? Aí começa com as desculpas esfarrapadas, foi por causa disso, mas aquela outra coisa, tinha muita gente lá no hospital, foi por causa disso. Quer dizer, começa a dar umas desculpas assim que ninguém acredita, né? Quem minimamente tem conhecimento dos fatos sabe que é uma desculpa esfarrapada. Sim, com certeza. E tem muito mais testemunhas do que a gente imagina, né? Esse seu livro aqui, Mauro, são esses relatos, né? Inúmeros relatos, é isso? UFOs e extraterrestres, uma jornada em busca da verdade. Perfeito. Olha que legal. Dá uma focalizada aqui, por favor. Sensacional, hein? Para os relatos, para entender melhor, né? As pessoas poderem relatar o que aconteceu, né? Só a primeira observação que eu sempre faço questão de mencionar, essa capa aí foi um presente do meu amigo e colega pesquisador, Daniel Robles. Muito lindo. Que é daqui de São Paulo, mas já faz uns 2 anos se mudou para Pouso Alegre, né, sul de Minas. Muito lindo essa capa. Então, Daniel Robles, quando estiver vendo aí, grande abraço. Né? Esse livro é o seguinte, Soraya. Quando nós começamos com as reuniões mensais do Grupo 19 de Maio, né, em 2014, em pouco tempo começaram a participar do nosso grupo, né, pessoas que vinham de fora, né, não estavam, digamos, na fundação do grupo, mas ficavam por algum tempo ou assistiam apenas uma reunião.
ou assistiam a nossas palestras, que de quando em quando nós fazíamos palestras, ou com convidados de fora e também com pessoas do grupo dando palestra. E aí começa muita gente a entrar em contato com o grupo. E aí o que eu percebi? Muita gente da região, o que eu falo região? Vale do Paraíba, né? Todo aquele entorno ali de São José dos Campos, sul de Minas, litoral norte aqui do estado de São Paulo, muita gente viu. Mas muito, muito mais do que a gente imagina. Eu acho que eu vi, mas depois te conto. Legal, conta sim, porque é importante que as pessoas, justamente a ideia do livro foi essa, primeiro da minha pequena contribuição, né, à ufologia, né, não só com o trabalho do grupo, com o relato do livro. Aí o que eu fiz? As pessoas que contavam alguma coisa, né, já tinham mencionado na reunião, ou eu lembrava, até já tinha anotado, eu fazia um pequeno resumo de cada reunião, aí eu comecei a marcar, particularmente com a pessoa, para me contar com a devida calma. Porque aí sim, eu não podia ser aquele relato de se parar, encontrar numa esquina e tal. Uhum. Não, vamos sentar, ou na minha casa, ou na casa da pessoa, ou numa padaria, onde a pessoa se sentisse à vontade, mas é sentar e conversar, porque a partir do relato da pessoa, eu podia passar algumas informações para a pessoa. Olha, isso que aconteceu possivelmente se deve a tal coisa. Por que eu podia falar? Por experiência minha? Não. Informações que vinham dos livros. Uhum. Né? E eu falava, olha, isso já aconteceu com outra pessoa, assim, né? Então não é incomum acontecer. Né? E aí eu fui juntando esses relatos. E eu publiquei o livro com 57 relatos. Nossa. Né? E assim, são de várias partes do mundo, né? Vários países, né? Não é só do Brasil, né? Que acontecem esses relatos. Ah, né? Sim. Isso aí é o mundo todo. O mundo todo, e não é de hoje. Nossa. Não é de hoje. Inclusive, aí entra uma questão um pouco delicada, mas eu não posso deixar de abordar, sim. É você pegar os livros sagrados das diferentes religiões, uhum. Você vai pegar relatos que se encaixam assim, mas certinho, em relatos ufológicos. Só que eles vêm revestidos do quê? Do religioso, do sagrado. Uhum. Você vai achar isso na Bíblia, você vai achar isso em livros do hinduísmo, né? Você vai achar de várias fontes. Coisas, né? Tipo assim, alguém relatando que viu alguma luz, alguma exatamente, coisa assim, né? Exatamente. Ou como tem na Bíblia, não sei se eu vou falar as palavras exatas, mas a pessoa foi levada ao céu num carro de fogo. Porque eles não tinham referência de máquina, né? Sim. Época de Jesus, ou até 500, 1000 anos antes. Eles não tinham, né? O que eles tinham em termos de que se movimentava de transporte? Eram os carros, as carruagens, né? Os navios, né? Isso é que eles tinham. E aí, como aquilo tinha aquela luz fortíssima, né? Remetia ao fogo. Muitas vezes a cor é de fogo mesmo, né? Alguns desses objetos vistos principalmente à noite têm a cor de fogo. Então, aí viria, né, essa interpretação que a gente faz. Aí viria o porquê da carruagem de fogo, ou carro de fogo. Uhum. Você sabe que você falando das luzes, e você mencionou que no interior houve vários relatos, né? Sim. Eu estive em Paulínia, há uns meses atrás, à noite, assim, passeando, né? Próximo a Campinas, né? Isso. Aí, olhando para o céu, assim, de repente eu vi 4 pontos, assim, de luz. 4. Era bem um quadrado mesmo, 4. Aí eu tava até com um amigo meu, falei, passa ali de novo, porque eu falei, não é possível. Eu fiquei vendo se não tinha um poste, se era alguma coisa que eu tava querendo ver, alguma coisa que não era, né? Mas eu falo, eu acho que eu vi, tenho certeza. Mas elas ficavam paradas, assim, as 4 luzes. E não sei, nesse momento a gente fica meio sem saber o que fazer. Você quer olhar, né, para ver se é verdade, se não é, o que é aquilo e tal, em vez de tentar tirar foto e tal. Eu não tirei. Isso explica. Isso eu perguntei a uma das pessoas que eu entrevistei no meu livro, a moça de Taubaté, e atualmente ela trabalha, acho que no litoral, na Praia Grande. Ela viu aqui nessa rodovia aqui entre São Paulo e Vale do Paraíba, ali, Ayrton Senna, alguma coisa assim, final da tarde. Ela é uma colega de trabalho. E eu perguntei, escuta, mas e o porquê da questão de não tirar uma foto? Falei, olha, na hora da cabeça da gente, né, não funciona direito. Você paralisa. E tem outra coisa também. Quando se consegue uma foto, raramente ela vai ser
de qualidade. Não, né? Não Você não dá, vai porque a conseguir foto de retratar luz ali, né? é complicado. Então, as pessoas que não acreditam, às vezes porque querem, entre aspas, elas reclamam, né? Por que não tem imagem? Ou quando tem imagem, por que está perdão, está sempre tremida? Mas é isso. Ali junta uma série de coisas. Você pode até imaginar, talvez seja um mecanismo desses próprios objetos, dessas naves, de não se deixarem filmar, né? Existe muito isso. Quanto mais a gente estuda o assunto, Soraya, a gente vai descobrindo coisas assim incríveis. Faço ideia. Tem, por exemplo, um piloto iraniano, não sei se está vivo ainda, porque o relato dele é de 1976, mas ele chegou a patente de general ou equivalente, né? E ele relatou, ele está justamente na capital do Irã, né, Teherã, uma luz, um objeto apareceu lá e ele, pelo menos 2 aviões, levantaram voo. E aí, quando ele pensou, veja bem, ele pensou em usar o armamento, que ele já tinha autorização para isso, deu pane em todos os instrumentos dele. Olha só, parece que eles fazem alguma Aí coisa é que para está, não deixar. uma coisa importante a gente saber. O desenvolvimento deles é muito grande não só na parte tecnológica, como na parte psíquica também, no psiquismo. E aí explicaria alguns fenômenos que tem na ufologia, nesse estudo, que é a transmissão de pensamento, Telepatia, chamada telepatia, a perda de memória, né? Ou seja, eles fazem alguma coisa com a pessoa. Amnésia, né? Alguns que tiveram contato com esses greys, com esses olhos negros grandes, a pessoa fala, quando chegavam a olhar a pessoa bem de perto, a pessoa tinha uma nítida sensação como se estivessem escaneando a mente da pessoa, como se estivesse lá, né, entrando na mente e deixa eu ver tudo que você sabe. Nossa. Isso o que é? Desenvolvimento psíquico. Sim. Né? Ou seja, a gente pode imaginar que o futuro da humanidade também vai ser esse. Né? Mauro, vamos fazer um breve intervalo. Segura aí, retoma daí. Até já. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão total
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos de volta hoje com esse assunto interessantíssimo sobre ufologia. Ô Mauro, você já viu alguma coisa? Eu já vi. Já? O quê? Mas deixar claro assim, eu vi mais recentemente, né? Demorou anos depois que eu comecei a pesquisar em 2011, 2012. Deve estar fazendo aí acho que uns 4 anos. Eu lembro que era, acho que no começo possivelmente em 2020. Eu estava andando à noite perto de casa, né? E junho, frio, até chuviscando um pouquinho, alguma coisa assim, e acabei vendo, né? Vi luzes. O que é uma nave? Olha, dá para concluir que era uma nave, né? Porque era como se fosse uma estrutura tubular muito grande, né? Com luzes que iam para um lado e para o outro, acendendo e apagando, se a mesma luz fazia esse movimento. Uma luz vermelha central e difícil calcular, a cada 1 minuto ou um pouco menos, como se fosse uma cascata luminosa por baixo, né? E aquilo durou ali poucos minutos, e eu querendo ver se aparecia alguém ali onde eu estava, né? Era umas 10h30 da noite e tal, e até por questão de segurança e facilitar, não estava com o celular, isso já me foi cobrado, né? Teve até gente que falou, mas quem que hoje em dia sai sem celular? Eu falei, Mauro Baéria, muitas vezes, eu não nasci com celular, eu sou de outra geração, eu gosto, é claro, extremamente útil, mas, né? Uhum. E tem outra coisa também, se eu estivesse com o celular, provavelmente a imagem seria de péssima qualidade. Uhum. E aí ia gerar um outro tipo de reclamação, né? Então, mas é isso. Engraçado foi o seguinte, eu vi quando eu fiz essa descrição para uma colega do grupo, né? Falei, nossa, mas será que era um balão? Falou, Mauro, a pessoa me deu uma chacoalhada, falou, Mauro, você está há anos pesquisando isso. Você estava sempre, né, com aquela vontade que todos nós temos de ver alguma coisa. Quando finalmente você consegue ver, você não acredita, né? Porque gera esse impacto, né? Sim. Porque assim, era 10h15, talvez 10h30 da noite, né, ali em Jacareí, seria em direção ao outro lado da Via Dutra, da parte já meio da... Não sei se já é Serra da Mantiqueira ali ou não, estaria ali alguns poucos quilômetros, né? Então, dificilmente ser um balão, alguma coisa. E até porque é uma região que já tem outros relatos, né, de pessoas que moram ali na zona rural e tal. Uhum. Então, é muito interessante, porque naquele momento você tem certeza, né, que eles estão, né, por ali e tá muita gente vendo. Agora, para isso que a gente precisa olhar para cima, né? Olhar para cima. Não tem jeito, é a única forma de ver... conseguir ver, está olhando para cima, né? E essas naves são relatadas do jeito que a gente vê na televisão, nos filmes, aquele formato mesmo, ou isso varia também? Olha, os formatos são variados. É mesmo? Tem formato esférico, né, uma esfera perfeita. Que o tradicional é aquele... o famoso em forma de disco voador. Ele é bem comum. Agora, o formato tubular é muito comum também, o triangular, né? Tem na internet, vai achar assim, tem painéis que eles fazem assim, baseado em avistamentos, né? Tem muitos tipos. Olha, né? Só. Você trouxe umas fotos pra gente, né? Sim, eu trouxe. Solta as fotos aí, produção. Assim o Mauro vai comentando pra gente. Pode ir lá, Mauro. Tá. Você já vai falando pra gente o que é cada um. Vou sentar aqui. Opa, vamos lá, começou bem. Minha cidade, Curitiba, 1954, né, que aconteceu. Em determinado dia, em 1954,
né, se aproximaram 3 objetos desconhecidos da cidade. E aí, um deles foi mais próximo da área central. Então, pessoas, né, fecharam o comércio, foram ver. Foi de tal. dia? Foi de dia, na hora do almoço. E aí, as 3 fotos mais ou menos que foram tiradas, essa é a mais nítida, de melhor qualidade. Que coisa! Essa imagem é interessantíssima, porque nós temos à direita, né, uma obra artística de ótima qualidade do Flávio, que não dá para ver direito, né? E à esquerda é fruto de um trabalho de pesquisa que eu mencionei, o meu amigo e colega, o Daniel Robles. Isso aí é o ET de Varginha, né? Exatamente, à direita é a reprodução do ET de Varginha. Embora a qualidade da imagem seja muito boa, na verdade eu acho que o melhor desenho não são 3 protuberâncias, e sim 3 alongamentos para trás. E à esquerda, o que é? É um produto foi tirado em pesquisa arqueológica. Ele teria pelo menos uns 3.000 anos de idade ou mais, né? Nossa. E aí é muito semelhante ao que foi descrito do ser de Varginha. Ou seja, em pesquisa arqueológica já foi achada uma imagem muito parecida com o ser de Varginha. Chegaram a tirar fotos desse ET de Varginha? Dizem que tem filmagem. Inclusive o pesquisador Vittorio Pacatini, que eu participei de uma entrevista com ele, né? Eu estava presencial no estúdio São José e ele online, ele chegou a ver um filme de cerca de 35 segundos. Foi mostrado a ele por militares. Essa foto aí é em Curitiba. Justamente as pessoas na hora do almoço olhando para cima, né? E por causa daquele objeto que se aproximou do centro da cidade. Isso aí, a qualidade ruim é devido à foto publicada em jornal na época, 1954. Essa é uma história interessante, que teria um acordo, né? Porque na verdade foram achados, né, capturados pelo menos 2, talvez 3 seres lá em Varginha, não apenas um só, e teriam sido levados para os Estados Unidos, fruto de um acordo entre os 2 governos, né? Esse que eu mencionei, eu queria depois comparar com uma outra foto. Isso é de um filme de 1992, que é Fogo no Céu. O que acontece? Esse filme é baseado em fatos reais. A história de um abduzido, o Travis Walton. E aí, só que no filme, a partir do momento que ele entra na nave, eles deixam de lado a história real e transformam num verdadeiro filme de terror. E essa aparência aí? É o que eles colocaram no filme. Então, essa pode até alguém já ter visto, parecido e tal, mas isso é puramente ficção. Ele viu seres, né, dentro da nave, mas completamente diferentes. Entendi. Ele viu seres de 2 tipos, na verdade. Um dos tipos era extremamente parecido com o ser humano. E aí eu chamo a atenção para essa foto que eu quero comparar com uma outra depois. Né? Esse painel agora há pouco, Soraya, você estava perguntando sobre naves, né? Então esse é um painel, né, sobre diferentes tipos de naves que já foram vistas. Então, todos esses tipos? Todos os formatos, né? Muitos em formas de disco, digamos, mas é um disco mais gordinho, mais magrinho, com janela, sem janela, mas com cúpula. Muitos, são, porque são inúmeros relatos, Soraya. Exatamente isso. São o número de relatos no mundo todo. Se a gente for pegar aí os últimos 100 anos, ele é gigantesco. É muito, muito maior do que a gente imagina. Que coisa! Essa capa da revista UFO, né, publicação de excelente qualidade, que fala sobre abduções, né? Inclusive são abduções que às vezes a família toda é abduzida. Teve um caso em Minas Gerais, um caso famosíssimo, eles estavam no Fusca, foram levados para dentro da nave com carro e tudo. Essa capa do meu livro. Esse é o que eu comentei, esse é um evento em setembro do ano de 2022, o abduzido, aquele filme que eu comentei, Fogo no Céu, Travis Walton. Esteve aqui no Brasil mais de uma vez, eu pude conhecê-lo em setembro do ano passado, num evento organizado pela revista UFO. E, infelizmente, pouco tempo depois, no final do ano, o Gevaer, editor da revista UFO, veio a falecer, né? Eu comentei, esse aí é o coordenador da NASA. Da NASA? Coordenador da NASA, e aí eu não sei, eu não consegui colocar 2 imagens juntas,
mas se voltar um pouquinho naquela imagem do extraterrestre, vai ver uma gigantesca coincidência, não sei, entre... Da aparência? Exatamente. Ai. A boca, os olhos, Isso a é expressão. verdade. Parece mesmo, hein? É bem interessante. E o filme é de 1992, e a foto do acho que é Bill Nelson, né, o nome dele. A foto é bem recente, ele deve ter cerca de 80 anos, um pouco mais, um pouco menos. Nossa. A apresentação que eu faço, eu coloco as duas imagens juntas. Isso é um quadro, se eu não me engano, do ano de 1650, né? Numa igreja na Europa. Então, vê-se nitidamente o objeto voador não identificado, né? Digamos, descendo, saindo das nuvens. Nossa. Né? Por isso que eu falo... Você vê só naquela época, não, né? É aquilo que eu falo, para um artista pintar isso num quadro, né, num afresco, digamos, né, na parede de uma igreja, é porque ou ele viu ou alguém relatou a ele. Com certeza. Né? Ele não ia inventar uma coisa dessa, um objeto aí de forma circular, forma discoide, soltando uma fumaça, alguma coisa, né, descendo das nuvens. Isso é uma imagem, né, cada ponto luminoso desse não é uma estrela, é uma galáxia. Nossa. Então, para a gente ter uma pequena ideia, né, do que é o nosso universo. Olha só, quantos planetas, quantas galáxias. Exatamente, são bilhões de galáxias, talvez trilhões no universo, né? E cada uma delas com sabe-se lá quantos planetas. Então é impossível. Eles vêm de outros planetas, outras galáxias, outras dimensões, né? Exatamente. Você chegou a citar até a abertura de portais, né? Exatamente. A gente tenta entender, o que fica claro para mim, eu faz muito tempo, não tenho dúvida nenhuma, é da existência deles e da presença deles aqui no nosso planeta. Aí a grande questão é entender, né, de onde eles vêm, como chegam aqui e o que eles querem, né? São, digamos, as 3 grandes perguntas que a gente tem para fazer. É verdade. Vamos colocar uma última imagem, aí a gente vai retomar aqui. Tá, essa é uma foto real, tirada na Segunda Guerra Mundial, né? Onde já durante aquelas batalhas, alguns objetos acompanhavam os aviões, né? E aí fica claro que, sem interferir, eles não interferem, eles não costumam interferir nos combates, mas geralmente onde o ser humano está em guerra, eles estão acompanhando. Isso continua acontecendo na atualidade. Que coisa, Mauro. Será que esse tipo de coisa é para estudo deles, para realmente saber o que está acontecendo, algo assim? Você lembra de um filme bem conhecido, O Predador? Lembro. Né? O que acontece no filme O Predador? Obviamente é ficção, mas eles... Ele ficava invisível, né? Exatamente. E aquele ser, ele vinha caçar. Uhum. Ele vinha caçar. E onde que ele ia? Em área de conflito. Né? Como eu disse, obviamente o filme é ficção. Nunca vi nada assim, não, é baseado em fatos reais. Agora, uma coisa os estudos mostram. Todos os grandes conflitos, né, do ser humano foram acompanhados por esses visitantes. E a gente pode saber uma coisa a mais. A princípio, eles não interferem desde que não haja o uso de armamento atômico. Existe pesquisa, existe livro sobre isso. Tem um livro muito interessante, até um pouco monótono de ler, mas tem informações muito importantes. Foi publicado no Brasil com o título de Terra Vigiada. E é exatamente isso, a pesquisa que é feita em bases militares norte-americanas, por um filho de militares, mostrando que as bases americanas sempre foram muito visitadas, né? Principalmente as bases que mexem em qualquer fase do armamento nuclear. Olha só. Então, assim, aí pesquisadores mais de uma linha mais mística, digamos, que eles falam o seguinte... Qual a conexão deles, né? A diretriz é a seguinte, mas seria mais ou menos o seguinte: ser humano, se você quer se matar, esteja à vontade, mas destruir o planeta você não pode. Seria mais ou menos isso. Eles ficam de olho. Exatamente. Tanto é que essas visitas nessas bases não eram visitas só de curiosidade. Simplesmente todo aquele armamento era desabilitado, digamos. Às vezes demorava 24 horas para ele voltar a funcionar.
Nossa. E aqueles silos subterrâneos, né? Não sei se hoje em dia os armamentos ainda estão em silos, né? Mas hoje em dia existem submarinos e tal, mas principalmente nos anos 50, 60, ficavam aqueles silos subterrâneos, que eles são independentes, justamente para se o sistema de um cair, por algum motivo não afetar o outro. Então, digamos, em determinada região você tem lá 10, 12 silos, né, subterrâneos para lançamento de mísseis. Quando aparecia lá um disco voador, todos caíam. Sistema independente, todos caíam. Isso, para mim, ficou claro que era um recado que era dado. Sim. Né? Porque se isso aconteceu nos Estados Unidos, para a gente aqui do Ocidente, né, ver informações mais fáceis, aconteceu também atrás que era chamada cortina de ferro, né? Os países lá do Bloco Oriental, o Bloco Socialista. Sim. Então, provavelmente... E aí eu acho que isso talvez tenha sido um recado para eles. Olha, não entre em guerra, porque se precisar a gente desabilita o armamento de vocês. Aí eu passei a acreditar numa coisa que no começo eu não acreditava. Que eles evitaram uma guerra nuclear no nosso planeta. Uhum, totalmente possível. Sim. Bom, eles têm uma tecnologia avançadíssima, né? Então, acho que anos-luz da gente, né? Olha, a gente dá para falar o seguinte, para nós é como se fosse mágica. Isso aí foi dito por pilotos muito experientes. O que eles fazem com essas aeronaves em termos de velocidade, manobra. Imagina você tá voando a altíssima velocidade, altíssima mesmo. Por exemplo, a noite oficial dos OVNIs foi calculado aqui na nossa região, eles voando a 15, 18 mil quilômetros por hora. Nossa. E aí, de repente fazer uma curva fechada em 90 graus. Meu Deus, porque o avião é uns 1.000 quilômetros por hora, né? Olha, os mais modernos atualmente deve estar alguma coisa em torno de 4 mil por hora. O que eu já pesquisei, que acho importante ter algum conhecimento disso, um avião assim, um protótipo, né, um avião de estudos, nos anos 50, atingiu 7 mil quilômetros por hora. Nossa. Foi o mais veloz. Só que assim, ele parecia um foguete, tanto é que ele não decolava sozinho. Ele ia acoplado a um avião bem maior. Quando chegava a determinada altura, 4, 5 quilômetros de altura, alguma coisa assim, ele se desprendia do avião e vinha voando. Atingia essa velocidade de 7 mil quilômetros por hora, aí depois esgotava o combustível, né? Porque gastava muito rápido, aí ele pousava sozinho. Nossa. E parecia um foguete. Tinha um piloto, era considerado um avião, mas era muito mais... Foi o máximo que se conseguiu até hoje. Né, dentro da nossa atmosfera, que os ônibus espaciais, quando eles saem da atmosfera, saem da força de atração da Terra, eles atingem 23, 25 mil km por hora. Agora, dentro da atmosfera, o máximo foi esse avião aí, em torno de 7 mil por hora. Uhum. E, obviamente, nenhum nosso até hoje, mesmo esses que se atingem, digamos, 4 mil por hora ou próximo disso, conseguem fazer uma curva em 90 graus. Sim. Ou estar parado completamente e, de repente, acelerar a velocidade altíssima e depois parar repentinamente novamente. Não, são muitas evidências, né, Mauro? Ou então estar voando a altíssima velocidade e de repente fazer uma curva e mergulhar no mar. Até no mar? Sim. Nossa, você falou alguma coisa, né, que eu lembro, eles até embaixo da água, né? Sim, exatamente, já foram vistos objetos submarinos, né, misteriosos, que velocidade assim que submarino nenhum faz, né? E aí, para mim, algumas pessoas dão o nome de OSNI, né? Objeto submarino não identificado. Para mim, essa é a mesma coisa, né? São essas naves que têm essa tecnologia que pode voar ou então... essas coisas inexplicáveis são muitas evidências assim que não tem como a gente negar. Essas fotos que a gente vê, por exemplo, de aqueles buracos na Terra, num tamanho assim imenso... O que explicar? O que é aquilo, né? É a nave que pousou ali, tudo são possibilidades, né? Eu, assim, por uma questão de cautela, né, Soraya, que eu faço, cada fato, cada imagem, ele tem que ser analisado individualmente, né? Por exemplo, quando a gente traz aí imagens, né, uma entrevista como essa, são já imagens consagradas, né, que já passaram por estudos, que já se sabe que não tem fraude, né? Então, por quê? Não é montagem, né? Não é montagem, a pior coisa, né? Para quem quer fazer uma pesquisa séria, seria você divulgar uma foto, uma imagem, depois você descobrir que era falsa, que foi engano. O risco existe, a gente também não pode ter um medo, a gente que trabalha, né, de forma séria, pesquisa de forma séria, né, com um objetivo que a gente entende importante, você não pode ter um excesso de
de cautela, né? Tem que ter uma boa dose de cautela, mas até um certo limite. Se um dia acontecer de divulgar uma imagem, tem que ser sincero, falar, olha, eu divulguei achando que era real e isso quase aconteceu numa apresentação minha. Por pouco não aconteceu. Eu estava pesquisando para minha apresentação faz alguns anos imagens de cavernas, né? Porque tem umas interessantíssimas, foram feitas há 10, 15, 20 mil anos atrás, desenhos em cavernas pelo homem pré-histórico, que nitidamente você vê ali um objeto em forma de disco, ou um ser estranho, né? E aí eu achei uma imagem que ela mostrava exatamente o desenho de um Grey, né? Esse extraterrestre de cabeça e olhos grandes. Só que na última hora, fazendo a pesquisa, um dia antes da minha apresentação, eu achei a imagem real, onde era igualzinha a que eu estava vendo, mas sem esse ser, que foi inserido posteriormente. Aí eu acabei usando as duas. Eu usei as duas imagens na minha apresentação para mostrar que a gente também corre o risco de cair numa fraude, né? Sim, é verdade. E assim, a gente não pode ver esses fenômenos com os olhos da nossa ciência, né? Não pode porque... Para eles é impossível, né? A ciência sempre é útil, sempre vai ser uma vontade que nós pesquisadores temos, que é justamente as pessoas da nossa ciência venham participar, venham ajudar. O que acontece, o problema é o seguinte, você tem, por exemplo, um relato, né, como tem no meu livro, que a pessoa fala o seguinte, o ser, o visitante estava na minha casa. Mas como é que ele chegou? Atravessando a parede. E aí o que acontece? Se você fala isso para um dos nossos cientistas, ele vai falar que isso é impossível, que isso não existe e vai se afastar da pesquisa. Ao passo que são pessoas idôneas, pessoas saudáveis, que não teriam motivo nenhum para inventar essas histórias. E são relatos que você vê em diferentes países, em diferentes épocas, pessoas relatando coisas muito parecidas. E aí isso realmente talvez seja um dos motivos que os nossos cientistas não... Por quê? Eles vão ter talvez, perdão, que tentar responder a perguntas que eles não vão saber responder. Eles não vão saber responder, mas como é que alguém que, entre aspas, é de carne e osso, que é físico, que a pessoa percebe depois, tem um contato ali, né, toca no ser, o ser toca nele, o ser é físico, mas ao mesmo tempo ele atravessou uma parede. Poucos instantes antes. São coisas que acontecem. É impressionante. Mauro, olha, isso aqui é um assunto assim, eu sei que tem muita coisa para ser contada ainda, então eu quero pedir para você, para a gente fazer um segundo programa, você topa? Claro, aceito. E eu quero demais que você, nesse segundo programa, você fale dos relatos do seu livro, que eu sei que são 57, você disse, São 57 casos. Eu quero saber muito de vários aqui, porque eu lembro que você me deu uma palhinha de alguns sensacionais. É um prazer, né? Faremos sim. Vamos fazer o segundo, com certeza. Deixa suas redes sociais para o pessoal acessar, te procurar. Bom, é fácil, meu nome é Mauro Baeri, né? Que é o meu nome completo. Então, me acha no Facebook com esse nome, Mauro Baeri, no Instagram também. Ou o meu e-mail, que é fácil também, é só juntar tudo e tirar o acento, é maurobaeri, né, com E, @gmail.com. Repetindo, maurobaeri@gmail.com. Você dá palestras, assim? Sim, cursos? Sim, eu tenho feito palestras, né, não tantas quanto eu gostaria, mas eu tenho feito palestras, fiz recentemente em São José 2 vezes, estou tentando uma agora para o interior do estado de São Paulo e para o começo do ano, vamos ver se dá certo. Quando tiver, né? Manda para mim que a gente E já vou até antecipar, né, que eu tenho estudado, voltei a estudar, que eu já tinha estudado o assunto que é sobre cura, que é uma das facetas, das inúmeras facetas, né, do estudo da ufologia, é o fenômeno de cura. Né? São pessoas que tiveram alguma forma de contato com esses visitantes e foram curadas de alguma patologia. Coisas, às vezes, simples, como uma gripe ou doenças gravíssimas. Verdade. Sim. Tem toda uma literatura sobre isso e tal. Eu estou juntando aí para fazer pelo menos um ciclo de palestras aí, iniciando já no começo de 2024. Sensacional. Então, olha, tá combinado, hein? Próximo programa você vai falar desses relatos, inclusive sobre essas curas e tudo mais, né? Combinado. Obrigadíssima pela sua presença, Mauro. E eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado, Soraya. Obrigada. Até o próximo programa, Outras Cositas com Soraya Maia. Nosso lance é gostoso, mas é proibido.
Escondidinho é tão bom, me dá um fecha na parede de um jeito atrevido.